Em algum instante da vida, todos nós nos deparamos com pensamentos que parecem invasores silenciosos. Eles surgem sem aviso, distorcem nossa percepção, confundem nossa mente e constroem muralhas invisíveis que nos mantêm presos dentro de nós mesmos. Talvez você já tenha vivido algo assim. Acordou em paz, mas uma lembrança amarga, uma crítica inesperada ou uma preocupação sem fundamento foi suficiente para arruinar completamente o seu dia. A dura verdade é que não são as circunstâncias externas que destroem sua tranquilidade, mas o espaço que você concede a esses pensamentos corrosivos. É por isso que este vídeo existe, para te mostrar como calar essas vozes internas, recuperar o controle e transformar sua vulnerabilidade em força. Aqui você terá acesso a ensinamentos da filosofia estoica, aliados à psicologia moderna, capazes de te conduzir a uma liberdade rara, a de não ser dominado pela própria mente. Escreva agora nos comentários: hoje eu escolho a calma. Esse será o seu primeiro ato de rebeldia contra o domínio dos pensamentos negativos. E antes de mergulharmos na primeira lição, curta, comente e compartilhe este conteúdo, porque essa é a forma de espalhar clareza para quem ainda vive perdido no caos. Sua mente é como uma casa de portas sempre abertas. Todos os dias, milhares de pensamentos tentam entrar. Alguns são hóspedes valiosos, que trazem clareza, coragem e propósito. Outros, porém, são intrusos destrutivos que entram sem pedir licença, espalham desordem e deixam rastros de confusão. A maioria das pessoas, sem perceber, permite que esses invasores tomem conta do espaço mais sagrado, o seu interior. Eles se disfarçam em frases como: mais um fracasso para colecionar, nunca faço nada certo. E a cada repetição tornam-se correntes invisíveis. Carregar esses pensamentos é como correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. O problema não é a corrida, mas o peso que você aceitou levar. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E ele estava certo. Se a mente é um jardim, os pensamentos são sementes. Cedo ou tarde, tudo o que você plantar florescerá dentro de você. Carl Jung também alertava: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino. Ou seja, quando não questiona as vozes que coam dentro de si, você acredita que é vítima do azar ou da injustiça, quando na verdade está sendo guiado por padrões silenciosos que você mesmo alimenta. Essas autocríticas funcionam como tijolos invisíveis, erguendo muros que limitam suas escolhas. Elas fazem você hesitar diante de oportunidades, recusar caminhos que poderiam te fortalecer e acreditar que não é capaz. Parece que você decide livremente, mas a verdade é que segue um roteiro oculto escrito pelas suas próprias feridas. É assim que padrões negativos crescem, como monstros invisíveis que moldam seus passos e roubam sua clareza. Os estoicos, porém, possuíam um antídoto poderoso. Em vez de se afogarem na culpa, transformavam erros em combustível para crescer. Sêneca dizia: errar é humano, mas persistir no erro é diabólico. Não se trata de negar falhas, mas de transformá-las em aprendizado. Punir-se eternamente é como remar contra a corrente em um barco furado. Ajustar-se o diálogo interno é como reparar esse barco. De repente ele começa a navegar na direção certa e a mesma correnteza que antes te afogava passa a te empurrar adiante. Uma prática simples: sempre que enfrentar um erro, escreva o que você costuma dizer a si mesmo. Leia em voz alta e pergunte: eu falaria isso a alguém que amo? Se a resposta for não, reformule. Troque "eu nunca acerto nada" por "estou aprendendo e cada passo me fortalece". Todas as noites, reflita: hoje eu falei comigo com gentileza? O que posso melhorar amanhã? Pouco a pouco, sua mente deixa de ser campo de batalha e se transforma em território de clareza. Esse exercício transforma você de inimigo silencioso em aliado poderoso. Quando decide se tratar com respeito, mesmo diante de falhas, algo extraordinário acontece. A voz que antes te derrubava passa a te sustentar. Sua mente, antes refém do caos, se torna o lugar mais seguro para você existir. No fim, não são as críticas externas que mais ferem,
mas as palavras que você repete dentro de si. Se essas palavras forem moldadas em coragem e confiança, nada poderá te parar. Então, escreva nos comentários: hoje eu escolho ser meu aliado. Esse é o sinal de que você entendeu que, quando está ao seu próprio lado, nenhum erro consegue te definir e nenhuma dúvida é forte o bastante para te impedir. A segunda chave é a meditação. A mente é como um lago. Quando suas águas estão agitadas, não conseguimos enxergar o fundo. Mas quando se acalmam, a verdade se revela com clareza. A meditação é a arte de acalmar esse lago. Ao fechar os olhos por alguns minutos e focar apenas na respiração, você cria um espaço entre si e os pensamentos. Não se trata de parar de pensar, mas de observar sem ser arrastado. Os estoicos já praticavam algo semelhante. Marco Aurélio escrevia suas próprias meditações como forma de compreender seus impulsos e emoções. Para ele, esse ato era um retorno ao centro, um reencontro com a razão em meio à tempestade. Hoje, a ciência comprova o que a filosofia intuía. A meditação reduz a ansiedade, melhora o foco e fortalece o autocontrole. É como afiar a lâmina da mente todos os dias. Comece simples. 5 minutos em silêncio, respirando fundo e trazendo a mente de volta sempre que ela escapar. Meditar não é fugir da vida, mas preparar-se para enfrentar de forma mais lúcida. A terceira chave é o enfrentamento do medo. Quantas vezes você deixou oportunidades escaparem apenas porque temeu o julgamento dos outros? Quantos sonhos você enterrou vivo porque o medo de fracassar parecia maior do que a vontade de tentar? O medo é como um labirinto de portas trancadas. Você acredita que está preso, mas não percebe que a chave sempre esteve em suas mãos. Quanto mais você foge do confronto, mais o medo se multiplica como portas que se fecham ao seu redor até que parece não haver saída. Ele não apenas limita suas ações, mas também sequestra o seu potencial, transformando possibilidades em arrependimentos silenciosos. Mas aqui está a verdade. O problema não é o medo em si, e sim o alimento que você oferece a ele. Quanto mais a mente cria cenários desastrosos, mais o medo cresce como uma sombra gigantesca que, no fim, não passa de um vulto sem forma. O que você alimenta, floresce. O que você encara, diminui. Marco Aurélio já dizia: se algo externo te causa ansiedade, não é isso que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre isso. E esse julgamento pode ser mudado agora mesmo. O medo é como um quarto escuro. À distância, tudo parece ameaçador, mas quando a luz é acesa, percebe-se que não havia monstros, apenas poeira acumulada. Em vez de fugir, acenda a luz. Feche os olhos, imagine o pior cenário. Encare a situação de frente e pergunte: se isso acontecer, o que realmente pode dar errado? É perda total ou apenas desconforto passageiro? Geralmente, o monstro se revela apenas sombra. Confúcio lembrava: é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. E Susan Jeffers mostrou que o simples ato de dar um passo reduz a intensidade do medo. Na prática, dê nome ao que teme. Visualize o pior desfecho e avance mesmo assim. O medo deixa de ser inimigo e passa a ser bússola, indicando exatamente onde você mais pode crescer. Agora pense nos pensamentos que você carrega. Se uma lâmpada queima, você não insiste em usá-la esperando que volte a iluminar. Você substitui por uma nova. Então, por que mantém ideias queimadas dentro da mente? Quantas vezes você insiste em frases como "já é tarde demais", "eu não sirvo mais para isso", "eu sempre erro"? Esses pensamentos são como sapatos apertados. Cada passo fere mais até que andar se torna insuportável. É preciso tirá-los. Cleantes dizia: assim como a água molda a pedra, os pensamentos moldam nossa mente. Ideias repetidas têm força para esculpir a sua realidade. Quando negativas, criam cicatrizes profundas. Mas lembre-se, um pensamento não é uma sentença eterna. Ele pode ser trocado. A neurociência confirma: toda vez que você escolhe um novo pensamento, seu cérebro cria novas conexões, e quanto mais você reforça, mais fortes elas se tornam. É como atravessar um campo de lama. No início difícil,
mas cada passo em nova direção abre um caminho mais firme. Faça o teste. Hoje, escolha um pensamento que te limita, escreva, confronte e troque por outro que te leve adiante. Escreva nos comentários: hoje eu troco a dúvida por força. E perceba como até o menor pensamento pode ser a centelha que ilumina sua vida. Pensamentos negativos são como rachaduras em uma parede. Ignorados, se espalham até comprometer toda a estrutura. Você pode pintar por cima, mas cedo ou tarde elas voltam maiores. O mesmo acontece na mente. Não é a voz do chefe, a crítica de um amigo ou a fila interminável que realmente te abala, mas o significado que você atribui a esses episódios. Os estoicos ensinaram: em vez de fugir dos pensamentos, questione-os. Sêneca dizia que toda ideia deve ser posta à prova. Marco Aurélio perguntava: está sob meu controle? Se a resposta fosse não, ele simplesmente se recusava a gastar energia. Você pode fazer o mesmo. Pergunte: por que isso me afeta tanto? É real ou apenas reflexo do medo? Muitas vezes, o peso não está no fato, mas na lente com que você o interpreta. Martin Seligman, pai da psicologia positiva, mostrou que reinterpretar situações muda completamente o impacto delas na mente. Não é o problema que destrói você, mas a forma como você o enxerga. Escreva suas rachaduras em um papel, pergunte se são reais e substitua cada uma por uma versão mais clara. Nunca vou conseguir pode se transformar em vou avançar um passo de cada vez. Essa simples troca é como reforçar os alicerces da mente, reconstruindo a base que sustenta sua confiança. Agora, eleve sua visão. Imagine observar uma cidade do alto de um avião. Lá embaixo, o trânsito caótico se reduz a pequenas linhas de luz. Nada mudou na cidade, mas a perspectiva mudou tudo. Assim também é a vida. Dentro de um problema, ele parece montanha. De longe, revela-se apenas uma pedra no caminho. Marco Aurélio lembrava-se da vastidão do universo para relativizar seus dilemas. Esse pensamento não o deprimia, mas o libertava da obsessão por detalhes insignificantes. Quantas vezes uma crítica no trabalho ou uma mensagem não respondida consumiu seu dia inteiro? Quando visto de cima, percebe-se que são apenas gotas em um oceano muito maior. Pergunte-se: isso terá importância daqui a 1 ano? Daqui a 5? Na maioria das vezes, a resposta é não. Essa simples mudança de perspectiva dissolve o peso que parecia insuportável. E, por fim, proteja-se do ambiente. O humor das pessoas ao seu redor molda silenciosamente o seu próprio estado. É como um perfume forte em um espaço pequeno. Mesmo que você não tenha usado, o cheiro impregna. A negatividade é fumaça invisível, que se espalha rápido e consome energia. A ciência explica isso com os neurônios espelho, que refletem as emoções das pessoas ao nosso redor. Por isso, conviver com mentes negativas pode arrastar você para a mesma frequência. Mas há saída. Imagine um quarto cheio de fumaça. Você pode abrir as janelas, ligar o ventilador ou simplesmente sair dali. A mente funciona da mesma forma. Você tem o poder de decidir o que permitir entrar e o que manter de fora. Sêneca aconselhava: cerque-se daqueles que o tornem melhor e, ao mesmo tempo, busque ser alguém que eleva os outros. Isso não significa se isolar do mundo, mas aprender a filtrar o que merece espaço dentro de você. Imagine uma casa sem portas durante uma tempestade. A chuva e o vento invadiriam tudo. Você não pode controlar o clima, mas pode proteger o interior. Assim também é com a mente. Daniel Goleman, em Inteligência Emocional, mostrou como as emoções negativas são contagiosas, mas quando você desenvolve consciência emocional, aprende a separar o que é seu daquilo que vem de fora. É como instalar uma porta de vidro. Você enxerga o que está além, mas decide o que realmente entra. Se todo dia você se expõe a notícias tóxicas, redes sociais carregadas ou conversas que apenas drenam energia, está deixando janelas abertas demais. Fechar essas aberturas é um ato de sobrevivência. Pode significar silenciar perfis que só espalham pessimismo, sair de grupos de reclamação, desligar a TV quando tudo que passa é tragédia, ou simplesmente largar o celular por algumas horas. Essas pequenas escolhas devolvem um ar puro que sua mente precisa para respirar.
Ao fechar essas janelas, você conquista algo ainda mais raro: tempo e vida. E esse tempo não deve ser preenchido com distrações, mas com aquilo que regenera sua vitalidade. Caminhar ao ar livre, estar perto de quem inspira ou cultivar um hobby que nutra sua alma. Cada escolha assim ergue tijolos firmes na construção da sua fortaleza interior. Aquilo que os estoicos chamavam de cidadela interior, um espaço de clareza e estabilidade dentro de você que nenhuma tempestade externa pode derrubar. Não se trata de isolamento, mas de refúgio. Essa cidadela nasce do hábito de meditar, refletir, ler ou simplesmente silenciar por alguns minutos ao dia. É no silêncio que a mente recupera a força. Você não controla a tempestade lá fora, mas decide como ela entra na sua casa. Seja o guardião da sua energia. Quando alguém tentar arrastar você para o pessimismo, feche a porta, proteja o que te sustenta. Porque ao erguer sua cidadela interior, você deixa de ser vítima do ambiente e se torna a influência positiva que o transforma. Agora, corte o mal pela raiz. Pense em uma gaveta esquecida. No começo, apenas uma caneta sem tinta, um papel amassado, uma chave sem uso. Parece inofensivo, mas com o tempo ela se enche de objetos inúteis, até que não há mais espaço para o que realmente importa. A mente funciona da mesma forma. Pensamentos negativos, hábitos nocivos e relações que drenam energia começam discretos, quase invisíveis. Se você não os enfrenta, se acumulam até sufocar sua clareza. Sêneca dizia: o sábio está satisfeito com a própria alma e, por isso, não precisa da aprovação dos outros. Mas quando você tolera o que te machuca, um vício, uma relação tóxica ou um pensamento destrutivo, você sacrifica a própria paz em troca de algo que nunca deveria ter valor, maior que você mesmo. Cortar pela raiz exige coragem e honestidade. É olhar para dentro e perguntar: isso ainda tem sentido na minha vida? Me fortalece ou me enfraquece? Muitas vezes, a mente tenta negociar. Não é tão ruim assim, depois eu resolvo. Mas, enquanto adia, o problema cresce. Pense numa árvore. Para florescer, precisa ser podada. Galhos secos precisam sair para que novos cresçam. A vida segue o mesmo princípio. Se não remove o que já não serve, o essencial não encontra espaço para florescer. Pratique isso agora. Escolha a pequena raiz para cortar. Pode ser um hábito que suga energia, uma crítica interna que você repete, ou uma relação que perdeu o respeito. Elimine esse peso da sua gaveta mental. Não precisa justificar nada a ninguém. O compromisso é com sua clareza e liberdade. Escreva nos comentários: hoje eu corto o mal pela raiz. Porque viver não é acumular tudo, mas escolher com intenção o que merece permanecer. Cada vez que remove o que te prende, abre espaço para aquilo que te faz florescer. Então, seja mais forte que as pressões da vida. Imagine caminhar por uma estrada encharcada depois da tempestade. O solo escorregadio faz cada passo parecer difícil. E em alguns momentos surge a dúvida: será que consigo chegar ao fim? Mas a única maneira de atravessar é continuar, um passo de cada vez. A vida se parece com essa estrada. Os obstáculos surgem como buracos e pedras tentando paralisar sua caminhada. É aí que sua força precisa se revelar. Marco Aurélio lembrava: o que atrapalha se torna o caminho. Obstáculos não existem para nos impedir, mas para nos moldar em alguém mais forte. Nick Vujicic nasceu sem braços e pernas. Poderia ter se limitado ao que lhe faltava, mas escolheu focar no que podia. Hoje inspira milhões, não porque teve facilidades, mas porque provou que coragem e propósito são mais fortes que qualquer limitação. Traga isso para sua vida. Talvez o seu obstáculo seja perder o emprego, enfrentar uma doença ou recomeçar após uma decepção. O que define não é o que acontece, mas como você reage. Edith Grothberg, especialista em resiliência, ensinava que a mente se fortalece quando encontra propósito nos desafios. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, não podia mudar a fome nem a dor, mas descobriu que ainda tinha liberdade para escolher o significado do sofrimento. Por isso escreveu: quando não podemos mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Essa é a essência da força interior.
Você não escolhe a tempestade, mas escolhe quem será diante dela. Pense em um divórcio difícil. Pais feridos ainda precisam colocar os filhos acima das próprias mágoas. Isso não é fácil, mas é força, é resiliência. E resiliência não é carregar o mundo nos ombros, mas dar o próximo passo, mesmo pequeno. Talvez esse passo seja escolher conversar em vez de discutir, estar presente apesar da dor, ou simplesmente decidir cuidar quando tudo em você quer desistir. Cada gesto assim não resolve tudo de uma vez, mas constrói um caminho mais saudável. A vida pede passos. Cada passo, por menor que pareça, aproxima você do destino que busca. Talvez você não veja toda a estrada, mas ela se revela à medida que avança. Escreva nos comentários: hoje eu escolho dar o próximo passo. Porque essa escolha, mesmo pequena, muda tudo: o foco, a energia e a forma como você se enxerga. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. O próximo passo da sua jornada começa agora.